Bom dia, a palavra para o meu, para o teu coração hoje se encontra em Romanos, capítulo número 7, versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. Mas, então a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Amém? Somente esse verso. O pecado e a malignidade do pecado. Pecado é pecado, irmão. Não tem como eu passar pano pro pecado e querer diminuir o pecado. Pecadinho, pecadão. Existem consequências para cada tipo de pecado, mas o pecado em si é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a vontade soberana de Deus. Mas o mais incrível disso, do pecado, é que quando a pessoa é recém-convertida, um novo convertido, como se diz, ela consegue enxergar o pecado nos mínimos detalhes, porque ela tem medo, ela sente não vou dizer medo, mas um respeito a Deus de não o entristecer, de não ir contra a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas com o passar do tempo, o pecado que está no mundo, o mundo jaz do maligno, está em trevas, e a convivência com o pecado vai tomando a mente das pessoas quando ela deixa que isso aconteça e começa a ter a visão que o pecado quer que você tenha, como eu acabei de ler aqui. Começa a usar os bons mandamentos de Deus para poder comparar. Isso não é tão assim, esse pecado não é tão pecado assim, eu estou levando muito ao pé da letra. É isso que o diabo, o inimigo, quer que eu e você pensamos. Mas uma árvore não cai apenas com um golpe, são várias machadadas, dia após dia, ou uma atrás da outra, sequenciais, até que ela seja cortada e derrubada. Não é apenas um pecado, mas são vários que vão se acumulando na trajetória da nossa vida, que faz com que muitas das vezes a gente caia em desobediência a Deus e começamos a ter essa visão de que o pecado não é tão pecado, isso não é tão, não, meu irmão, não é bem dessa maneira. Pecado é pecado. E foi o meu, o seu, o nosso, da humanidade, que coroou Jesus lá na cruz com uma coroa de espinhos. Então não entre nessa, não caia nessa que muitas vezes nós estamos usando até a Bíblia para querer dar o grau de pecado. Esse não é tão pecado, esse já é um pecado maior. Não existe grau de pecado. Pecado é pecado e foi ele, e é ele que derruba o ser humano, foi ele que levou Jesus até a cruz do Calvário. Então pega a visão, pega a palavra para o teu coração nesse dia. Veja o pecado como algo ruim e que crucificou Jesus na cruz do Calvário. Tenha esse pensamento, tenha essa visão. E você se distanciará dele dia após dia. E não negociará com ele ou tentará achar explicações para cometê-lo. Pega a visão, pega a palavra para o teu coração esse dia. Que Deus te abençoe.